Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 14 de agosto, é dia de São Maximiliano Maria Kolbe. Ele morreu martirizado nos campos de concentração de Auschwitz, na Polônia. Momento de esnobação. Visitei ano passado, olha que chique, né? Chegando lá em Auschwitz, você já sente o clima pesado, porque ali morreu mais de 1.100.000 pessoas. E eu lembro que aquele choque no meu coração, porque dias antes, uns 2 dias antes, nós tivemos 2 milhões de jovens rezando na Jornada Mundial da Juventude. E pensar que metade daquela população de jovens que lotou onde estávamos rezando, foi morta no campo de concentração. E diante de tanto horror, de tanta carnificina, que aquilo é horrível, você sente o clima chegando lá, pensar que teve um padre, que ao ver um pai de família ser escolhido para a execução, se coloca no lugar dele sem nem ter conhecido. Eu dou a minha vida por ele. E aí fizeram das piores mortes, tiraram toda a comida dele e ele morreu sem ter alimento. Só que ele foi resistindo dia após dia rezando. E quando abriam lá a porta, Maximiliano estava vivo, voltava. Abria, passava dia, um falecia, outro falecia, e ele continuava vivo. A fé dele era impressionante. Até que não facilitaram a morte dele, porque não aguentavam mais ver aquele homem perseverando, dando a vida por alguém que ele não conhecia. Deu a vida. Era para usar vermelho, mas hoje estamos comemorando Dom Bosco, já nesse tríduo bonito, estamos de branco, mas Dom Bosco a gente poderia tranquilamente usar vermelho. O mártir é aquele que dá a vida por alguém. Dom Bosco fez isso aos poucos. Dom Bosco faleceu de tanto trabalhar. Não tinha mais saúde, não tinha nada, deu tudo que tinha para a salvação da juventude. Dom Bosco tinha isso, ele queria salvar almas. E aí vem a máxima dele, dá-me animas teratole. Dai-me as almas e ficai com o resto. Não no sentido espiritual, é dai-me o jovem. O resto a gente corre atrás, mas o importante é a vida do jovem. Como hoje, no Evangelho nós escutamos: vão cobrar dos filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, dos estrangeiros. Mas para não complicar, vai lá, pesca, pega ali, paga logo e pronto, né? Dom Bosco tinha dessa também. Ajudando os meus jovens, tranquilo, vamos que vamos. Dom Bosco devia, Dom Bosco fez de tudo. Desde a época que fazia malabares para conseguir dinheiro para pagar o seminário, hoje em dia não precisa mais fazer malabares, que a gente faz tudo de graça. Quem quiser estar interessado, é só falar com a gente, tem vaga. Mas, na época de Dom Bosco, não. Então ele fez de tudo para conseguir dinheiro, trabalhou como graxate, como garçom, para poder ser padre e depois descobrir padre de quem? Dos jovens. Nessa primeira leitura bonita, falando de Moisés e o povo, essa predileção bonita de Deus com o povo de Israel, que tira do Egito, acompanha e depois manda uma lei para poder viver, a lei do amor. O que Moisés foi para o povo ali, para os hebreus, para os judeus, assim foi Dom Bosco para a juventude. Dom Bosco ouviu o Evangelho, entendeu o Evangelho, que ele tinha que dar a vida sim pelo próximo, mas ele descobriu que esse próximo eram os jovens. Então, Dom Bosco foi uma tradução do que Jesus fez na cruz pela juventude. Dom Bosco, esse santo fascinante, que nem chamamos de São João Bosco, mas de Dom Bosco, um amigo nosso. É gostoso em algumas comunidades simples, que a gente chega como salesiano, vamos rezar a São João Dom Bosco. Eles pensam que Dom Bosco faz parte do nome dele. E a gente fala tanto de Dom Bosco nos nossos colégios, nos nossos oratórios, que a molecada até reza errado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Dom Bosco, bendita sois vós entre as mulheres. E vai. De tanto que fala de Dom Bosco. Mas falar de Dom Bosco é falar de Jesus. Falar de Dom Bosco é falar de alguém que deu a vida por alguém, por amor. A molecada do oratório se sentia amada por Dom Bosco e cada um se achava o predileto, porque Dom Bosco me ama. Eu sou o queridinho de Dom Bosco. Você também? Não, ele gosta mais de mim. Não, ele gosta mais de mim. E eles se sentiam queridos, amados por Dom Bosco. Os tchutchuquinhos dele. Era muito gostoso perceber o quanto Dom Bosco traduziu o que o Evangelho de hoje diz. Jesus disse aos seus: eu vou morrer daqui a alguns dias. Eles ficaram tristes. E quando Dom Bosco dizia que um dia ia embora, a molecada falava assim: não, Dom Bosco, você vai viver para sempre. Porque na cabeça deles, eles não imaginavam viver sem Dom Bosco. Dom Bosco conseguiu
traduzir para os jovens o quanto Deus os amava com a própria vida. Se São Maximiliano deu a vida dele num campo de concentração, de uma maneira radical, mas isso aí não é improvisado, é uma vida em testemunho, assim também o nosso querido Pai deu a vida dele por cada um de nós, seus filhos. Por isso, celebrar Dom Bosco é celebrar alguém que ama, celebrar Dom Bosco é celebrar alguém que dá a vida, que quer buscar a felicidade dos seus jovens. Dom Bosco jogava bola, Dom Bosco fazia malabares, Dom Bosco escutava o jovem, Dom Bosco olhava para cada um e chamava pelo nome. Assim é Jesus para a gente. Um Deus que chama a gente pelo nome, um Deus que nos ampara, nos acompanha. Assim era aquele padre louco, como chamavam ele, que acompanhava os seus queridos jovens. Dom Bosco foi um pai. Dom Bosco perdeu o pai logo criança, e a mãe dele com aquela frase dura: não tens mais pai. E Dom Bosco foi procurando ao longo da vida outros padres que fizeram esse papel de pai, mas até que ele percebeu que ele tinha sim um pai, o Pai do céu. E ele quis passar isso para a molecada: vocês não são órfãos, meus filhos. Tem um pai que olha por vocês, tem um pai que zela por vocês. E celebrar Dom Bosco, além de olhar e se inspirar na vida dele, além de olhar para ele e querer fazer o mesmo, é a gente conseguir descobrir o segredo de Dom Bosco. Eu não sei se eu descobri todos, mas um eu descobri e estou tentando viver. Dom Bosco encontrava Jesus nos jovens. Então, quando ele servia a cada jovem, ele servia o próprio Cristo. Jesus disfarçado dessa molecada. Deus está bem disfarçado, tem que procurar muito, mas está lá. Mas tem que olhar. Ali tem Deus. E como é gostoso perceber que quando você serve a um jovem, está do lado dele, vibra com ele, trabalha para ele, você está trabalhando para o próprio Cristo. Dom Bosco descobriu esse segredo na vida dele. Então ele deu a vida, assim como Maximiliano. Dom Bosco deu a vida dele pela juventude. E sendo padre salesiano, para mim, é descobrir a cada dia como é bom ser padre para os jovens. Semana passada, tive a honra de, numa missa de universitários, ver uma jovem no fundo da igreja chorando, e depois ir ao encontro dela. O que está acontecendo, minha filha? Quem é ele que já deu um soco nele? Ele te traiu? Eu disse: não, padre, não é isso não. Porque mulher chorando em missa no finalzinho, pode ter certeza, de vez em quando tem umas dorninhas de corno, sabe? Se tem duas junto, pode ter certeza, já está tudo chorando. Mas não era isso. Conversando com ela, brincando com ela, ela falou: padre, meu irmão tem 16 anos, ele está com câncer, leucemia. E eu falei assim: você reza por ele, padre? Não. Ela já olhou assim: eu vou visitá-lo. Onde é que ele está? Dá o seu zap aí. Já passei meu zap para ela. Quando você internar ele, já me passa o zap. Ela me passou. Dia seguinte foi lá à tarde visitar. Para minha alegria e tristeza, que a camisa do moleque do Corinthians. Eu olhei assim: eu não vou rezar por você. Põe o lençol aí, depois eu rezo. E nessa descontração, nessa brincadeira, dei unção dos enfermos para ele, rezamos juntos, trocamos o WhatsApp, assim: Júnior, precisando, você me manda, tá? E aí, salesiano para a juventude, fofoqueiros estavam de plantão. Padre, tem mais um lá, ó. Um jovem que foi atropelado de moto contra o poste. Lá vai eu rezar por ele. Padre, tem mais um lá no fundo do corredor. Não faça conhecidos no hospital, que você não sai de lá, né? Fui no último, era um jovem de 19 anos que teve AVC. Ajudei a carregar, gordo. Ajudei o enfermeiro também. Falei assim: Senhor, não posso ter AVC, o pessoal vai ter trabalho, né? Mas faço emagrecer antes. E aí, ajudei, conversei com ele. Ele não estava falando por causa do AVC, mas o olho respondia. E eu, daquela ansiedade de conversar com ele, falava. Ele: ó, quando é sim, pisca um, quando é não, pisca dois, tá bom? Sim ou não? Ai, menino, vamos de novo. Um é sim, dois. E ali, na conversa com os olhos e eu falando, dei unção para ele, assim: Giovanni, força, você tem muita linha para queimar, fera. Jovem, quando tem AVC, é para ir embora. Você não quis, então aguenta e vamos que vamos. Sim. Posso ir embora? Não, eu preciso ir. Sim, então tá bom.
E aí fui embora feliz, porque tinha mais doentes, eu saí assim, ó, porque se eu tinha compromisso, então, se ficasse chamando. Só que nessa vida salesiana você tem alegrias com os jovens e também tristezas. No dia seguinte, o enterro de uma jovem de 22 anos. E aí chamei 3 jovens para ir comigo. Vamos no enterro com o padre. Ah, não vou não. Vamos aprender. Chamei os 3. Fica aí rezando pelo padre. Fiz o velório, e é muito ruim fazer velório de jovem, porque eles têm uma vida inteira pela frente. E aí lembrei daquele filme A Culpa das Estrelas, que a namorada falava para o namorado que, aí meu pai e minha mãe me ajudam, que são matemáticos, de 0 a 10 tem infinitos números. De 0 a 5 tem infinitos números. De 0 a 1 tem infinitos números. E ali eu falava para a família que existem infinitos maiores e infinitos menores. A Antônia teve um infinito menor, mas tão bonito que marcou a vida de todos que estavam lá. Marcou a vida de todos que estavam lá. Dom Bosco foi esse infinito bonito no coração da igreja, mostrando que para a juventude existem pessoas que querem dar a vida e que encontram Deus neles. E assim Dom Bosco traduziu. E eu tento com a minha vida fazer isso. Eu peço para cada um de nós que nós também assumamos a missão de Dom Bosco na nossa vida. Se você está nessa paróquia, não é por acaso. Você precisa ter um olhar especial para jovens e para as famílias desses jovens. Por isso, meus irmãos, rezar Dom Bosco, rezar um homem que deu a vida pela juventude. Rezar Dom Bosco é também se perguntar: eu consigo enxergar Deus nos jovens? E ao encontrar esse Deus nos jovens, servi-lo de todo o coração. E assim ganharemos o céu. É fácil? Não. E Dom Bosco disse: eu não disse que ia ser fácil, mas que ia valer a pena. Chego em casa, depois de tudo isso, um domingo à noite, pego meu WhatsApp. E quem eu recebo a notícia? Do Júnior. Padre, estou no Boldrini, consegui ser internado. O senhor não sabe o quanto foi bom a tua visita. Muito obrigado. E é bom perceber que é Deus, depois de tanta canseira que foi esse final de semana, dizendo para mim: obrigado por dar um pouquinho da sua vida para esses jovens. E a gente se recompõe, comunga de novo e sai para servir esse Jesus maravilhoso na juventude. Sejamos outro Dom Bosco no mundo. A juventude está precisando. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.